indicação seguinte é do Daniel Brandão. Sim. Nos vai falar de aspectos teóricos, sociológicos e psicológicos no discurso musical de Eduardo Roberto Além Tramos, Lucíferas e Grandes Trocas. Obrigado. Boa tarde a todos. Me chamo Daniel Bredel, da École Doctorale Esthétique, Sciences et Technologies des Arts da Universidade Paris 8. Bom, eu gostaria de agradecer primeiro a vossa presença e a organização do encontro, em especial ao Rodrigo Teodoro, a Rosana Maher, que é o Marco Dresser, por essa oportunidade de revê-los. Bom, quando começamos a escrever esse trabalho, Theodor Adorno deveria ser o nosso único filósofo de referência, e a sua definição de material deveria nos guiar, mas depois de nos atrair a ele e depois de transformar nossas ideias, Adorno nos deixou bruscamente na mão. No terreno singular no qual nos encontrávamos, ele não podia nos ensinar nada de novo, porque ele tinha chegado ao fim do seu caminho. E é aí que Deleuze e Sartre se fazem necessários, para nos guiar além do ponto onde Adorno nos deixou. Deste modo, é como um neófito, e não como um deleuziano ou um sartreano da primeira hora que nos apresentamos, ressaltando ainda que, se foi preciso ultrapassar o conceito de material, como Adorno apresenta, esse conceito continua incontornável. Nesse trabalho, estudamos a evolução do material musical do músico argentino-brasileiro Eduardo Bertola, do qual a biografia bem resumida. Nascido na província de Córdoba, na Argentina, em 1939, e falecido tragicamente em Belo Horizonte, em 1996. E as relações entre o material e a biografia do compositor em 3 obras, Tramos, Grandes Trópicos e Lucíferes. Estes 2 elementos, a biografia e o material bertoliano, poderiam ser estudados separadamente, mas preferimos vê-los como encarnações sonoras, considerando, como Deleuze, em Rendre audible des forces non audibles par elles-mêmes, que o que se constituiu nas obras que analisamos é um material sonoro muito elaborado, não mais uma matéria rudimentar que recebia uma forma. E a ligação se faz entre esse material sonoro muito elaborado e forças que em si mesmas não são sonoras, mas se tornam sonoras ou audíveis pelo material que as faz apreciáveis. Partiremos então da noção de material musical, como é definida por Adorno, prosseguiremos com Adorno na análise das categorias formais, que deduzimos na obra de Eduardo Bertola, chegaremos enfim ao território bertoliano, que engloba todos os elementos que estudamos em um único conceito, já que a noção de território aqui é entendida num sentido muito amplo, que ultrapassa o uso que fazem dele a etologia e a etnologia. Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território pode ser relativo tanto a um espaço vivido quanto a um sistema percebido no seio do qual um sujeito se sente em casa. O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar pragmaticamente toda uma série de comportamentos e investimentos nos tempos e nos espaços culturais, estéticos e cognitivos. Bom, um território se produz, mesmo ou sobretudo, num sentido eminentemente material. Quer dizer, mesmo quando falamos de um território geográfico, de suas planícies e montanhas, de seus rios, de suas terras, de suas florestas, do seu clima, falamos de um território que foi produzido. A diferença entre esse território e um território criado pelo homem é que o segundo é um produto da dominação da natureza. Esta afirmação dá a impressão que o material seria apenas o conjunto de condições técnicas que garantem a estruturação da composição, agindo como um conjunto de regras empíricas para compor. Logo, uma noção essencialmente técnica. No entanto, não basta reduzir uma obra ao seu aspecto técnico, porque a decodificação de uma obra não pode se limitar à decomposição de seus elementos constitutivos. É necessário considerar que não apenas as obras de arte, graças à sua organização, são mais que algo organizado, mas que elas também são mais que o seu princípio de organização. Considerando os aspectos estruturais puros e as análises socio-históricas exteriores à música em si,
para extrapolar o conteúdo da obra estudada e desvendar o seu conteúdo de verdade. E para desvendá-lo, usaremos o que Adorno chamava de análise imanente. A análise imanente é baseada na identificação de categorias formais que são, ao mesmo tempo, fenômenos musicais autônomos e pontos de abertura ao social. Lembrando que o material tem uma relação entre forma e conteúdo, que é inseparável, e que a forma tinha a marca da estrutura social da sua época. Bom, então, sobre essas categorias formais nas quais o analista deve se apoiar para desenvolver a sua interpretação da obra. E para identificar essas categorias formais, devemos considerar a relação que a forma da obra tem com o conteúdo. Assim, é a partir do material trabalhado por Bertola que nós construímos uma cartografia do território do compositor. No entanto, o material não é universal. E este fato nos obriga a identificar as categorias formais que correspondem às obras que estudamos. As categorias formais que encontramos na obra de Bertola são similares às camadas de um afresco. Ele constrói suas músicas através da superposição de camadas de material, da mesma forma que um pintor sobrepõe camadas de reboco e de pigmentos em um afresco. E por essa razão, decidimos de batizá-las com os nomes dessas camadas: arítio, intonaco e cores. O arítio é a primeira camada de um afresco. Trata-se de um suporte no qual o pintor desenha as linhas da obra e que serve de suporte ao intonaco, o revestimento que receberá as tintas. Nas nossas análises, o arítio desenha as referências literárias presentes nas peças de Bertola e o trabalho com intérpretes que é diretamente ligado às obras nas quais Bertola se refere. A comparação com a técnica de afresco se faz também necessária porque o arítio não é uma ideia ou um material, não é uma ideia sonora ou um material sonoro, mas uma espécie de suporte estético e ideológico sobre o qual Bertola desenvolve o seu discurso. Nós escutamos agora o Arítio de Tramos, de 1974. Y pone los ojos en blanco porque dice que el barrio norte parece París, y es cierto. La mujer sueca, bueno, quiere aparentar tener 25 años toda la vida y a veces lo logra la primera mitad de su vida. Desde París fue un reportaje especial de la Radiodifusión y Televisión de Francia para esta emisora. J'aime quand tu es en paix. Mais j'aime aussi ton rire. La gaieté te va bien. Porque Fémina. Sí, bueno, con nosotras es bastante amigo, así que se prestó dócilmente a las tomas fotográficas. entonces que se condenen los europeos y ponen los ojos en blanco porque Bom, assim o Arítio de Tramos é o combate ao que Bertola considerava como uma nova forma de colonialismo que no nível cultural se traduz por uma penetração acelerada de modos de consumação importados através de programas de rádio e de televisão. Nós podemos todos observar a crítica de Bertola à importação de modelos europeus sem nenhuma reflexão pelos latino-americanos. Ouvimos assim a cidade de Bruges apresentada como modelo de cidade, o teatro francês como modelo de teatro, a música de Annie Cordy como modelo de gozo, e mesmo a mulher sueca como modelo de mulher, enquanto o bairro norte de Buenos Aires não serve nem para ser pintado. No caso de Grandes Trópicos, obra inspirada pelo livro Triste Trópico de Lévi-Strauss, o Arítio é a representação de uma aldeia de índios Bororo descrita nesse livro. Nós podemos ver então a aldeia, que redonda, que é bastante importante nesse caso,
e a divisão em 4 partes, como ela é descrita pelo Lévi-Strauss. Essa divisão vai aparecer na orquestra com o primeiro violino separado do segundo, em posições opostas, contrabaixo dos violoncelos e viola dos violoncelos, e 3 grupos de sopro com a percussão ao fundo. Seria um pouco longo de explicar como isso aparece na música, mas eu mostro uma das divisões que aparece no que o Bertold chamava de contraponto de status sonoros, esse contraponto muito próximo, com intervalos bastante próximos, pelos 2 grupos que são opostos. Então, falta 1, oboé 1, clarineta 1, falta 2, oboé 2 e clarineta 2. Que vai aparecer todo ao longo da obra com outras dicotomias, que são descritas pelo Lévi-Strauss. Bom, enquanto e que é descrita como dessa maneira: no centro, a casa dos homens, vivenda dos solteiros, local de reunião dos homens casados e cuja entrada é estritamente proibida às mulheres. Em torno, há um terreiro circular. No meio, a praça de dança adjacente à casa dos homens é um terreno de terra batida, sem vegetação, limitadas por estacas. No matagal que cobre o resto, pequenos caminhos conduzem às cabanas familiares distribuídas em círculo no limite da floresta. Essas cabanas são habitadas pelos casais e seus filhos pequenos. A filiação entre centro e periferia é então também a dos homens, proprietários da casa coletiva, e das mulheres, proprietárias das cabanas familiares da periferia. O Arrídio de Lucíferes é um personagem inspirado do Fausto de Goethe, do mito de Prometeu e do mito de Lúcifer na Bíblia. E ele reúne todas as qualidades que o compositor via em si mesmo, servindo suporte assim de composição. Bom, eis o arrídio, o revestimento sobre o qual Bertold desenha os contornos, a ideia que permeará sua composição. Sobre essa categoria formal, ele coloca outros materiais. Como é estranha a ideia de colocar som sobre uma ideia. Portanto, não é o que fazemos. Estes outros materiais, agora sonoros, essa segunda categoria formal, nós a chamamos intonaco. Ela aparece sempre no início das peças de Bertold, no primeiro terço das suas obras, e tem a função de apresentar a obra ao ouvinte, uma função similar à do exposício no discurso musical barroco. Claro, o discurso musical bertoldiano não tem nada de barroco, ao menos no sentido em que nós, lusófonos, compreendemos a palavra barroco. Mas fazer um paralelo entre a música barroca e as categorias formais bertoldianas pode nos ajudar a compreender a natureza e as funções deste discurso. A música barroca, perdoe-me a redundância, segue frequentemente os momentos da retórica clássica, a arte de estruturar o discurso sobre uma problemática, opondo 2 teses aparentemente contraditórias. Esse discurso começa com a expressão de uma tese, de uma ideia musical, de material, apresentado num modo capaz de mobilizar o público. Eis aqui a função do intonaco bertoldiano. A diferença entre o discurso musical bertoldiano e o discurso musical barroco é que no segundo este é organizado de maneira linear. Um momento é apresentado depois do outro, enquanto na música do Bertold ele é simultâneo, organizado em camadas que se sobrepõem. O exposício é seguido por um outro momento chamado elaboratio, que é composto de vários momentos ele mesmo, que apresenta uma antítese a ultrapassar, e que serve também a reafirmar a primeira tese. E ele corresponde exatamente à categoria formal, que ainda inspirada pelos afrescos, chamamos de cores, e consiste em materiais curtos e variados que aparecerão nas músicas de Bertold depois do arrídio. Temos assim tese e antítese, mas a dialética que era uma síntese. Esta síntese na música de Bertold é feita na última categoria formal, onde os materiais do intonaco e das cores são expostos, a coda. No entanto, não encontra-se em grandes trópicos nem o intonaco, nem as cores. E as cores são materiais de obras anteriores bertoldianas, porque essa composição inteira funciona como uma coda de toda a obra do Bertold. Grandes tópicos é em si mesmo a categoria formal. Uma coda do território bertoldiano que nos permite de apresentar o conceito deleuziano de desterritorialização. Um território tem como característica o movimento de criação de um eixo que dá a seus elementos uma consistência necessária à sua expressão, que finalmente se desorganiza no momento de emergência de uma linha de fuga vertiginosa, uma interrupção do momento, um acidente, uma sensação de estranheza no universo, de possibilidades do território. Isto é,
A desterritorialização, a perda do centro do território. Em outras palavras, se desterritorializar é abandonar um hábito, uma sedimentariedade. Mais claramente, é escapar de uma alienação de processos de subjetivação precisos. Bertola se viu confrontado à desterritorialização e a viveu com dificuldades, porque seu discurso nasceu como a expressão de uma identidade específica. Bertola viveu a desterritorialização como a desestabilização. Retornar ao seu território original se tornou a base de sua relação com o mundo e é a motivação de Lucíferes. E porque vemos em Bertola, e no seu último ato, que é enunciado em Lucíferes, a recusa da desterritorialização, a desterritorialização de Eduardo Bertola aparece em Lucíferes não como um novo território, mas como o duplo que ele criou, e que é o arites dessa obra, onde o compositor teve que juntar a sua própria personalidade a de um outro ser que pudesse absorver nele tudo que acorrentava o seu espírito para se reterritorializar. Por que criar esse personagem? Lucíferes, o personagem, não a sua peça, é descrito pelo compositor como o mais forte e belo dos anjos que se rebelaram contra Deus. É ele quem, desobedecendo à ordem estabelecida, conferem aos homens conhecimento e espírito de luta, retirando-os assim da inércia e do obscurantismo para atingir o mais alto grau de liberdade e criatividade. E é a mesma imagem que Bertola fazia de si mesmo, já que, como explica Fausto Borém, o espírito de Lucíferes estava impregnado na sua decisão de abandonar a relativamente segura profissão de professor universitário, desobedecendo à ordem estabelecida, como ele diz na sua epígrafe, para dedicar-se inteiramente à incerta, nada promissora, mas livre e criativa carreira de compositor de música contemporânea latino-americana. Bertola manteve-se fiel às suas convicções, ainda que isso possa ter abreviado sua vida. No entanto, como explica Sartre, quando pensamos sobre nós mesmos, quando tentamos nos conhecer, no fundo usamos a imagem que os outros fazem de nós. Nos julgamos com os meios que os outros têm e que nos dão para nos julgar. O julgamento do outro entra em cada coisa que eu digo, o que quer dizer que se as minhas relações são ruins, eu me coloco na inteira dependência do outro, então eu estou no inferno. Claro, Lucíferes é um personagem admirável. No entanto, nos imaginar como o homem que nós gostaríamos de ser não nos faz o homem que gostaríamos de ser. Ao contrário, isso nos torna prisioneiros dos julgamentos que esperamos dos outros. Então Bertola se encontrava no inferno. Prisioneiro dos julgamentos que ele sofria, mas que nem tentava mudar. Ele entrou no inferno da mesma forma que Garçon em Entre Quatro Paredes de Sartre, fugindo. Reproduzimos aqui um trecho da peça de Sartre para ilustrar a nossa afirmação. Eu andava na minha cela, noite e dia, da janela à porta, da porta à janela, eu me escrutei. Me persegui como um perdigueiro. Me parece que passei uma vida inteira a me interrogar. E então o quê? O ato estava lá. Eu tomei o trem, essa é a verdade, mas por quê? Por quê? No fim eu pensei, a minha morte que decidirá. Se morrer dignamente, provarei que não sou um covarde. Para Bertola, essa fuga começa nos anos 70, na composição de tramos. Voltemos, pois, no tempo. A história avança às vezes com passos de caranguejo. Em tramos, as categorias formais bertolianas, que começaram a tomar forma nas suas primeiras obras de maturidade, aparecem completas e unidas pela primeira vez. Essas categorias formais fazem então da música de Bertola não um visor minúsculo, através do qual pode-se ver aspectos anedóticos da realidade latino-americana, mas uma janela que se abre como uma ferida sobre a natureza sócio-histórica da América Latina, fazendo nossas as palavras de Graciela para as Pivaídas. Mas em seguida, elas se constituem também em um território hermético que não poderia sobreviver a mudanças. Bertola forjou nas suas composições, sem pegar em outras armas que uma pluma e uma ideia na cabeça, a marca de um guerreiro, mas a sua sina seguiu em outra direção. Depois do golpe militar de 1976 na Argentina, Bertola partiu ao Brasil. Lá ele refez sua vida e mesmo em uma outra ditadura militar, ele pôde apresentar suas obras. No entanto, ele aparecia como um fugitivo, um covarde, como Garçon em Entre Quatro Paredes. E como este personagem, ele procurou o perdão nos olhos dos seus companheiros. Para não passar por um covarde, ele escondeu vários fatos da sua nova vida. Assim compreendemos por que Graciela para as Pivaídas insiste
da biografia que ela fez de Bertola, que ele deixou Buenos Aires e se mudou para Córdoba para se recuperar de uma estranha doença, quando outras fontes declaram que ele se instalou em Belo Horizonte e que se casou de novo. Uma vez que Bertola encontrou uma situação aceitável pela sociedade no seu novo país, a sua biografia se torna de novo mais clara. Até que o peso dessa imagem se torne grande demais nos anos 90. Afinal, numa época em que se defendia o fim das ideologias, alguém que luta por suas ideias não é visto como um herói. Então Bertola encontra novamente nos olhos dos outros o reflexo de um covarde e foge. Ele foge primeiro do seu novo território, que se manifestava em grandes trópicos, compondo Lucíferes, onde ele brada alto e forte, eu sou o que eu fui, e tenta retornar ao seu antigo território. Este de quando ele declarava que ser compositor na América Latina é empreender uma forma de luta, pois é evidente que as condições não são definitivas, tem que se criá-las a partir de uma mudança radical. Me nego a continuar escrevendo para a orquestra. Quero ser livre, e não depender do regime de diretores e da imoralidade e da decadência das instituições. Um minuto? Já Tá bem. passou. Ele tenta ainda retornar ao que foi, se reterritorializar, abandona a segurança do seu emprego na universidade, voltando à Argentina, até que sua morte decida. Para no fim concluirmos, nós que estamos nesse baixo mundo, que a evolução ou o movimento de desterritorialização, reterritorialização, a prisão do qual Bertola queria fugir, é a natureza mesma da música, pois que faz música, qual é o seu conteúdo indissociável da expressão sonora? É difícil de dizer, mas é algo como uma criança morre, um pássaro chega, um pássaro vai embora. Queremos dizer com isso que não existem temas acidentais na música, ainda que se possam multiplicar os exemplos, ainda menos exercícios imitativos, mas algo de essencial. Por que uma criança, uma mulher ou um pássaro? Por que a expressão musical é inseparável de um tornar-se mulher, tornar-se criança, de um tornar-se animal que constitui o seu conteúdo? Porque a criança morre, ou o pássaro cai, como se tivesse sido perfurado por uma flecha, por causa do perigo próprio de toda linha que escapa, toda linha de fuga, de toda territorialização criadora, tornarem destruição em abolição. A música nunca é trágica, a música é gozo. Mas acontece que ela nos dá o gosto de morrer. Menos de felicidade que morrer com felicidade, se apagar. Não por causa de um instinto de morte que ela despertaria em nós, mas de uma dimensão própria à sua organização sonora, à sua máquina sonora. O momento que deve se encarar, onde a transversal se transforma em linha de abolição. Paz e desespero. A música tem sede de destruição, de todos os tipos de destruição, extinção, quebra-quebra, deslocação. Não seria isso o seu fascismo potencial? Mas a cada vez que o músico escreve em memória, não se trata de um motivo de inspiração. Não de uma lembrança, mas de um contrário, de um tornar-se que apenas enfrenta o seu próprio perigo, pronto para tombar, para renascer em seguida. Um tornar criança, um tornar mulher. Enquanto isso, é o conteúdo mesmo da música e vai até a morte. Muito obrigado.